Paz do Senhor, meus irmãos, é um prazer e satisfação uma vez mais estarmos aqui juntos com vocês hoje de forma excepcional. Eu, seu irmão em Cristo, Otoniel Félix, e nosso irmão querido Moab dos Santos. Moab dos Santos, nós estamos hoje de forma excepcional no Moab, eh, para tratar hoje da lição, última lição desse trimestre, da lição de jovens. Nós estamos aqui com essa incumbência, professor, no nosso programa semanal. Como eu sempre digo, meus irmãos, é o meu, seu programa semanal, né? EBD em Síntese Podcast. Toda segunda-feira nós estamos aqui com este trabalho importantíssimo, que é justamente elaborada com todo carinho pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado do Rio Grande do Norte, que tem a presidência do nosso pastor Martim Alves da Silva, bem como este também faz parte do departamento de Educação Cristã, DENEC, então, coordenado pelo nosso querido, amado pastor Reinaldo Odilo. E hoje nós estamos de forma excepcional, como falei, porque não fazemos parte deste grupo de jovens, porém, estamos aqui com essa incumbência de tratar da lição do número 13, cujo tema é Protegendo-se com Integridade na Sociedade, professor Moab. Amém, amém. Muito grato a Deus por mais uma oportunidade de estar nesse rico trabalho, né? Esse podcast, eu tenho certeza que tem abençoado muitas vidas, não apenas professores, não apenas a nós, né, que fazemos parte, e tem sido uma bênção também para todos nós, mas é algo que a tecnologia tem sido utilizada de uma forma que para a edificação, né? Muitas vidas estão sendo edificadas e hoje o tema muito importante, como já foi mencionado aí, fechamento de trimestre, uma lição muito rica, protegendo-se com integridade, né? Proteger-se com integridade é um desafio atual, que só em Cristo Jesus, só fundamentado na palavra de Deus, isso torna-se possível. Justamente, esse aqui é um tema importantíssimo, e a lição em si, ela vem trazendo esse tema baseado, vários temas importantes desse relacionamento, não só pessoal, como o relacionamento com Deus e o convívio com a sociedade, o ser humano em si, a partir do livro de Provérbios, professor. É, aqui, de início, eu acredito que o professor, no domingo, nesse domingo próximo que se avizinha, nós estamos aqui para justamente pensando como deveria-se a lição ser tratada no domingo. Então, eu penso dessa forma, acredito que o senhor também pensa dessa forma, você também está livre para falar alguma observação que queira falar, mas eu acredito que o professor, ele, como sempre, deve fazer um resumo das lições, não um resumo lição por lição, mas tentar informar o que seria o livro em si de Provérbios para os jovens da atualidade, professor. Exatamente, né? Às vezes o jovem, por não entender o seu propósito, né? Ele deixa de ser alcançado pela Bíblia Sagrada, né? Nós percebemos que a sociedade ela tenta transmitir entre as pessoas uma ideia de que a Bíblia é um livro ultrapassado, é um livro que precisa ser atualizado, mas nós vamos ver hoje aqui que é a palavra de Deus, ela é atual e situações que fazem parte do seu dia a dia, a palavra de Deus ela já apresenta respostas aqui, não só resposta, mas direcionamento, orientação de postura, né? Alertas contra perigos, de sorte que quem medita na palavra de Deus, quem lê o livro de Provérbios, quem recebe essas orientações, ele estará preparado, né? Não mais preparado, mas estará preparado para enfrentar questões atuais, né? Questões de qualquer momento, porque a palavra de Deus ela é a mesma e é perfeita. Isso, graças a Deus. Então, nós preparamos aqui no início, para o professor, se ele não fez no início da lição, na primeira lição, tratando sobre o livro de Provérbios em si, né? Se ele não fez isso, é o momento de fazer. O que seria o livro de Provérbios, a sua função, a sua forma de escrita. E nós aqui preparamos aqui, trouxemos aqui para vocês, vamos fazer uma apresentação aqui sobre justamente essa situação. Nós vamos mostrar como no domingo, eu acredito que o professor, ele poderia iniciar a lição justamente tratando sobre o livro de Provérbios de uma forma geral, né? O que seria o livro de Provérbios, né, professor Moab? Está vendo bem aí? Perfeito. Ok. Então veja só. Acredite, professor, que na sua visão, está aqui a lição, a capa.
Um futuro feliz e seguro. Conselho de Salomão, no livro de Provérbios, um convite à sabedoria, as promessas de proteção. Então, de início, se ele não fez, ele deve fazer justamente aquela introdução geral informando a importância do livro de Provérbios. E alguns pormenores devem ser ditos, professor. Nobre. Exatamente. Então, Provérbios é bem sim, interessante porque ele começa como um conselho, né? Conselho de isso. pai para filho, Uhum, né? Então, quem lê o livro de Provérbios, ele se coloca na postura de um filho que está disposto. E é importante, quem lê o livro de Provérbios, abrir o coração, né? Abrir o coração para ouvir a voz de um pai. Então, aqui no livro de Provérbios, nós vamos ter exatamente isso: orientações de um pai para o seu filho. E ele começa a citar situações, citar experiências que a gente vai começar a perceber e a localização de Provérbios e no contexto bíblico, ela também tem seu propósito, não é assim? isso. Por isso que é importante o professor chegar. Aqui nós pegamos num aplicativo que tem, inclusive, é bem interessante esse projeto. É, na verdade, no YouTube você vai encontrar também Isso, esse projeto, né, do Project Bible, né? E aqui eu peguei justamente para mostrar que no livro de Provérbios, o Antigo Testamento, ele está justamente naquilo que chamamos de Antigo Testamento. É assim, professor? Por quê? Nós temos aqui a chamada Torá, que para nós é o Pentateuco, né? Nós temos o livro de profetas, e chamado de Ketuvim. Nevim, Torá, Nevim, Ketuvim. Ou seja, aqui nós temos justamente a divisão do que é o livro do Antigo Testamento e onde o livro de Provérbios vai encontrar, né? Ele vai aparecer justamente nessa terceira parte aqui que nós estamos aqui, chamada de é, Mishlei. Ou seja, nesse grupo um chamado de três livros poéticos, por ser um livro poético, ele vai aparecer justamente dentro dessa categoria chamada de hagiógrafos. Isso é latinizado, não, isso é helenizado, né? Em grego, hagiógrafo, escritos sagrados. Também nós observamos que, entendendo isso, o professor ele vai apresentar que o livro de Provérbios, ele tem uma estrutura interessante. Porque temos não só Salomão, apesar de Salomão, professor Moab, ter sido um dos autores do livro de Provérbios, é importante o professor frisar no domingo que não foi só Salomão que escreveu o livro de Provérbios, sim? exatamente, né? Até Justamente. aquele provérbio quando fala do conselho, a profecia da sua mãe, se não falha a memória, Uhum, sobre a mulher virtuosa, e você começa a isso. perceber que no livro de Provérbios tem várias pessoas participando dessa construção, mas que por conta talvez do volume, né, Uhum. das entregas que Salomão fez, se lembre muito o nome dele. Mas é bom saber que não foi apenas Salomão que participou. Justamente. Nós temos aqui tanto Salomão como o rei Ezequias também. Temos Agu no capítulo de número 30, Lemuel no capítulo 31, ou seja, escritos informando que o livro não foi escrito por apenas uma pessoa. Temos aqui, como falei, inclusive, professor, Ezequias, Ezequias, o rei Ezequias, ele também, como temos aqui, ó, nessa imagem que eu trouxe para vocês, o rei Ezequias, ele também foi um dos escritores do livro de Provérbios, deste livro que nós temos com 31 capítulos, né? A escritura diz que Salomão escreveu muito mais, mas nós temos desse livro de Provérbios, nós temos justamente essas pessoas que assim fizeram. Então, como diz nessa apresentação que eu trouxe para vocês, aqui nós temos aqui cerca de 300 anos que esse livro ele foi formado. Ou seja, um período de 300 anos, não foi um período único de um dia nem 2 dias, 300 anos, justamente porque ele começa ali no ano 960, como você vê aqui, e vai até 686, que foi justamente o período do rei Ezequias. Porque Ezequias vai justamente escrever ali o 24, o versículo número 23, e você vai mostrar justamente que ele também é um dos escritores do livro de Provérbios. E você observa que a estrutura do livro de Provérbios é importante frisar, porque ela tem uma estrutura. E uma coisa bem importante na poesia hebraica, diferentemente da nossa poesia aqui na língua portuguesa, nós trabalhamos muito com rima, né? Métrica, né? Assim, só que a poesia hebraica, ela tem algo que nós chamamos aqui bem importante, bem interessante a forma dela, são paralelismos, que são sentenças curtas, existem máximas, justamente para demonstrar essa forma como deveria ser analisado. Então, quando você observa o paralelismo, está aqui, paralelismo, os paralelismos, apesar de haver outros paralelismos, outro tipo de paralelismo, nós temos pelo menos três tipos de paralelismo que aparecem aqui no livro de Provérbios. Então, acredito que o professor tem que mostrar no domingo que o livro ela tem essa estrutura justamente para demonstrar como era que ele foi escrito, a inspiração, como é o motivo dele chamar o que nós chamamos aqui de paralelismo, que era a forma, em especial a forma na poesia hebraica, a forma de se expressar. Nós temos esses três tipos
tipos de paralelismo: sinônimo, antitético e sintético. Se você observar, professor, é, o paralelismo que nós chamamos aqui de sinônimo, ele vai ocorrer quando o mesmo sentido é. Na verdade, nós temos aqui o mesmo sentido na frase, certo? E ela vai. Esse mesmo sentido ele vai se repetir na primeira frase, e eu vou já já mostrar para vocês aqui como é que se dá no texto bíblico. Esse mesmo sentido ela vai aparecer fazendo como se fosse assim uma equivalência. Por isso que é sinônimo. Nós temos aqui essa outra parte aqui chamada de antitético, né? O paralelismo antitético, ela vai justamente ilustrar um contraposto. Certo? Um contraposto. Ele vai se opor um texto para o outro. Então, era inclusive a forma de eles se expressarem, porque assim também havia uma forma de decoração, porque não havia, professores, como temos hoje, a farta, né? Biblioteca, livros, não, não era dessa forma na época lá, né? Rolos, feito em rolos. Então, as cópias eram muito raras, não era para todo mundo. Então, a forma de justamente frisar o texto quando era lido, seja na sinagoga, seja no templo, é justamente essa questão poética. Então, a forma antitética, ela vai justamente fazer essa questão de oposição. E nós temos aqui a sintética, que vai justamente fazer uma complementação. Ela vai expandir, um texto vai complementar o outro. E nós encontramos isso, professor, justamente eh, no texto do livro de Provérbios. Você observa que no paralelismo sinônimo, veja como ele aparece. Pois o preço, olha só, sinônimo, pois o preço da prostituta é apenas um bocado de pão, vírgula. Mas a adúltera anda à caça de vida preciosa. Veja que a forma que ele coloca ele, nesse paralelismo, ele está justamente fazendo uma diferenciação, porém, a equivalência em termos diferentes, mas se equivalendo. Observe que a forma que ele mostra da argumentação para se evitar, inclusive, a própria prostituta, ela fala que o preço dela é um bocado de pão, mas a adúltera anda à caça de vida preciosa. Você observa que quando nós falamos sobre o antitético, veja como ele como ele aparece no texto bíblico. O que retém a vara aborrece seu filho, mas o que ama, cedo ou disciplina. Você observa que ela está fazendo justamente o quê? Justamente esse sentimento de oposição, essa oposição de um termo da primeira frase, da primeira sentença com a outra. Ela vai aparecer o sintético aqui no Provérbio 16, versículo 1 e 3, dizendo que do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Confia ao Senhor as tuas obras, os teus pensamentos serão estabelecidos. Então, como é que esse texto aparece na Escritura Sagrada? Eles aparecem dessa forma, professor. E nós estamos aqui justamente para demonstrar que é importante que o professor, no domingo, ele trace essa história de como o livro de Provérbios foi formado, o ano em que ele foi formado, a estrutura dos paralelismos, a forma poética que ele está sendo expresso, o porquê, a inspiração divina em Salomão, a inspiração divina no rei Ezequias, a inspiração divina em Agur, em Lemuel, ou seja, aqueles que escreveram o livro de Provérbios, eles tiveram uma forma. Por isso que é chamado de provérbios, chamado de sabedoria, né? Pelo fato justamente de, neste momento aqui, eles estão passando uma ideia, mas justamente utilizando de uma estrutura poética para que você entenda qual é a mensagem principal e frise e seja guardado no coração aquela mensagem, professor. Um ponto que eu comentei no início, Uhum, referente a essa aproximação do pai com o filho nesse aconselhamento, mas eu queria apenas complementar que no capítulo 31 você encontra a mãe para o filho, não é? Então, uhum, no capítulo 31 nós temos palavras do rei Lemuel, como foi dito aí, a profecia que ele ensinou sua mãe, como meu filho, e como filho do meu ventre, e como filho dos meus votos. E é nesse capítulo 31 que tem aquela passagem conhecida da mulher virtuosa. Então, olhando para o livro de Provérbios, nós encontramos todos esses contextos que estão sendo afirmados aí, e quando a gente entende, como foi dito pelo presbítero Otoniel, essas construções vai facilitar a compreensão, o entendimento, né? Há momentos que no livro de Provérbios nós encontramos esse sinônimo, onde ele faz a mesma afirmação, usando elementos diferentes, a, a, ao momento que ele faz essa oposição, onde ele coloca dois contextos, dois resultados distintos, para facilitar o entendedor saber, olha, esse caminho produz morte, aquele outro produz vida, né? E uhum, quando ele constrói, formando uma complementação, avançando a pessoa
para a obediência. Então, ele coloca uma expressão para que você entenda melhor e depois ele avança aplicando na vida prática e fazendo com que a visão de quem está lendo possa se expandir e enxergar de fato a Deus. Porque eu posso usar elementos do dia a dia para simplificar a compreensão, mas Hum. quando eu expando isso, mostrando qual é a aplicação, o que se espera com esse entendimento, então essa compreensão ela é fortalecida e facilita a prática, né? Porque não adianta a gente ler um texto e isso não ser aplicado, né? A ideia de Provérbios, assim como de toda a Bíblia, não é só encher de conhecimento, mas que você possa mudar de comportamento, você possa perceber onde pode melhorar, e é aí que o nome de Deus é glorificado. Justamente, você observa que no Antigo Testamento eles tinham essa forma de se apresentar, de escrever. Aí você vê um recurso literário utilizado pelo nosso Senhor Jesus, que era a parábola, né? A Isso. parábola que era utilizada pelo nosso Senhor como forma de justamente passar a ideia, passar a sua informação, é como nós estamos utilizando esse modo aqui de apresentação. Ou seja, é um recurso que nós temos e a gente aproveita para falar. No caso, quando você vê a imagem, a situação, como dizem, né, fala mais que muitas palavras, né? Então, nesse sentido, observe que aí nós adentramos na lição de número 13. Lembrando ainda que, segundo primeiro, no livro de primeiros misericórdia. Primeiro livro dos Reis, capítulo número 4, versículo 33, está dito ali que Salomão, porque fala dos provérbios de Salomão, né? Salomão, ele foi uma pessoa que compôs e falou muito sobre árvores, peixes, falou sobre répteis, falou sobre animais, ou seja, a própria escritura diz que Salomão escreveu muitos provérbios nesse sentido, né? Então, professor, aí o professor no domingo ele apresenta este tema, protegendo-se com integridade na sociedade. Primeira coisa, proteger-se. Segundo, com integridade. Como é que eu protejo? O que seria integridade aqui? E que sociedade ele está falando? É a sociedade da igreja ou a sociedade externa à igreja, professor? A aplicação que o professor vai apresentar esse tema para o aluno. Muito importante que o professor ele mostre esse título de forma clara para os alunos, porque a primeira impressão que você tem que ter aqui é que há um confronto, não é? Há um ataque, porque a proteção ela faz ser necessária para que você esteja preparado diante de um ataque. Então ele diz, ó, protegendo-se, mas com integridade na sociedade. E é um fato. O jovem cristão, ele quando ele está em Cristo, né? O jovem cristão, eu falo jovem cristão, eu falo de alguém que tem compromisso com a palavra de Deus. Ele percebe uma diferença na maneira de pensar da sociedade. Mas essa percepção de diferença, né? Esse incômodo no ataque da sociedade, ele só ocorre quando ele está fundamentado na palavra de Deus. E é por isso que faz todo sentido esse título, né? Protegendo-se com integridade. Só alguém com integridade vai perceber as ciladas do diabo, né? A sociedade que nós vivemos é uma sociedade que de poucas coisas se tem vergonha, né? Cada dia que se passa, as pessoas vivem de uma forma mais promíscua, né? Mais errante e ninguém tem vergonha, né? As pessoas não têm vergonha de perder os valores, né? Aquilo que há um tempo atrás era algo importante numa família, importante numa casa, o respeito, né? Hoje a criança, ela grita com o pai, e isso para algumas pessoas é motivo de riso, né? Mas nós encontramos aqui na lição de hoje que aquele que está na palavra de Deus, ele enxerga a sociedade com o olhar de Cristo, né? Com o olhar de Cristo, e ele estará preparado a enfrentar o que vai acontecer e a tendência é piorar. Justamente. Por isso que a mensagem que o professor no domingo ele tem que apresentar é justamente confrontando logo o jovem, porque ele está em idade, né, de aprendizado, de crescimento, tanto material como espiritual, intelectual. Então, deve se proteger
com integridade em meio a essa sociedade, que é uma sociedade corrompida, a sociedade que estamos, é justamente o meio em que vivemos, né? Compreendendo isso, ele vai ter que entender, o professor, ele vai aplicar, hum, como diz o texto principal, quando os justos triunfam, a grande alegria, mas quando os ímpios sobem, os homens escondem-se. E o resumo da lição diz: a sabedoria e a integridade são virtudes do cristão que se manifestam na sociedade. Ou seja, haverá uma manifestação na sociedade da nossa atitude. Então, a lição de hoje ela é uma lição um tanto quanto prática, né? Prática. É mais Exatamente. prática do que teológica, vamos assim dizer, né? Por quê? Porque ela está demonstrando justamente o momento e como deve agir esse jovem na sociedade, como ele deve apresentar-se, como ele deve demonstrar-se, como ele deve se comportar em meio a essa sociedade. Então, aqui ele vai identificar, o professor vai demonstrar para o aluno, no domingo, professores, o que seria aqui essa sabedoria, né? Compreendendo que sabedoria, inteligência, conhecimento são coisas distintas, não é assim? Por ser coisas distintas, é importante que ele explique o que é sabedoria. A nossa lição fala sobre isso, né? Ela instiga você justamente se preparar sobre isso, o aluno, né? O que seria a sabedoria, como é que ela é adquirida, o conhecimento e a inteligência, como é que eles são aplicados em nossa vida, né? Então, compreendendo isso, fazendo todas essas circunstâncias, temos aqui o texto bíblico, os objetivos, que é apresentar a importância da sabedoria e da prudência na manutenção da ordem social, saber como o justo deve se portar diante dos valores opostos na sociedade, ou seja, e conscientizar que a sabedoria e a integridade devem se manifestar externamente. Então, aqui, professor, uma coisa importante que nós devemos aqui, a importância da sabedoria, a questão da prudência e a manutenção dessa chamada ordem social. Então, o professor no domingo é importante conceituar o que seria a sabedoria, inteligência, conhecimento, coisas distintas. O que seria prudência aqui nesse momento, nessa chamada manutenção da ordem social. E o que seria ordem social, né? Sabendo disso, ele vai justamente para o segundo ponto. No momento que eu sei saber como o justo deve se portar diante dos valores opostos na sociedade, como é que eu, como justo, tenho que me comportar dos valores que são opostos àquilo, à minha fé, àquilo que eu creio, à minha vida, meu estilo de vida. Com isso, você conscientiza de que a sabedoria e a integridade devem se manifestar externamente, professor. Por isso, professor, que eu trouxe essa imagem aqui para mostrar que a sabedoria é um escudo protetor na nossa sociedade de hoje. Exatamente. Enquanto o professor Antônio estava comentando, eu estava lembrando da expressão que Aristóteles utilizou quando se falava da prudência, né? A Uhum, prudência no sentido de sabedoria prática, prudência. E a palavra que Aristóteles utilizou, que é a phronesis, foi a mesma que o apóstolo Paulo utilizou em Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Embora no texto bíblico a gente tenha a tradução para a palavra sentimento, né? Então, o sim. versículo 5 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento. Algumas pessoas não conseguem entender esse versículo porque associa sentimento só como algo que está, né? Algo que está sentindo, né? É. Mas a palavra utilizada aqui foi phronesis e ela significa entender o que é certo a ser feito, ter vontade de realizar o que é certo e fazer o que é certo. Então, é a Uhum, sabedoria prática. A morte, a humilhação de Cristo, é resultado de um entendimento de que era o certo a ser feito, unido com a vontade de fazer o que era uhum, certo. E essa vontade não ficou numa ideia, ela aplicou-se, ela foi executada. Então, o jovem, diante da palavra de Deus, ele é motivado a essa prudência, a enxergar pela palavra de Deus, olhando para a sociedade, qual é o caminho correto, né? Porque essa é a confusão em que nós vivemos. Se você entrar nas redes sociais, você vai encontrar uma infinitude de pessoas direcionando, né? Ensinando. Hoje todo mundo é um professor, é. todo mundo tem uma resposta, ó, tem uma explicação. Pare de sofrer, pare, É. você tá perdendo dinheiro, você está perdendo isso aqui. Em 5 minutos você aprende. Então, é tantas respostas que
que as pessoas estão já confusas de tantas sabedorias, né? E a palavra de Deus, ela vai fazer essa limpeza na mente humana, porque ela vai colocar a palavra de Deus como o caminho. E a confiança em Deus vai fazer com que o jovem diga não para isso, não, sim, sim, e traçar um caminho que glorifica de fato a Deus, um caminho que produz saúde. Então, essa é a prudência bíblica, é a prudência que, pela palavra, o jovem consegue fazer ter o discernimento do caminho certo, discernimento de perceber as ciladas, né? Discernimento e glorificar a Deus em todos os seus passos. Muito bem, justamente. É a forma de aplicar, né? Como é que eu aplicarei em meio a essa sociedade, em meio a essa sociedade que está corrompida? Como eu havia dito, é por isso que é importante saber justamente diferenciar esses conceitos de sabedoria, inteligência, conhecimento. Que conhecimento, né? É justamente o que é armazenar informações, né? Armazenar informações, isso é conhecimento. Você armazena informações, isso é conhecimento. A sabedoria, ela vem com o tempo, maturidade. Ela, por isso que o objetivo da lição é sabedoria e a prudência, né? Na manutenção dessa ordem social aqui, que essa ordem social que seria o comportamento justo, manifestado de forma externa nosso aqui diante dessa sociedade, né? Então observa que se a sabedoria ela vem com o tempo, a sabedoria ela é uma competência que temos para viver até bem, e diz a Bíblia que a sabedoria de Cristo ela não é animal, não é diabólica, até Tiago ele faz essa contrapartida, né? Que vem do alto, vem do Pai das luzes e dá a todo mundo. E no Antigo Testamento, em especial, a sabedoria ela tinha a ver com uma questão muito prática. O significado era muito prático. Era um conhecimento assim, mais relacionado à questão judiciosa, vamos assim dizer. Questão relacionada à judicialização, como chamamos aqui, né? A sabedoria era eficiente. Se você observa, irmão, a questão da eficiência ela é prática. E o conhecimento que eu tenho com a inteligência, que é a capacidade de construir as coisas, usando a sabedoria, você consegue se portar nessa sociedade corrompida, como nossa lição vai justamente está tratando, que é a sabedoria, prudência em meio a essa sociedade. Por isso que eu falei no início que é importante o professor, inclusive, trazer essa ideia do que seria essa chamada ordem social, né? Ordem social é a organização na sociedade. O autor da lição ele fala justamente dessa sabedoria como cautela, como precaução que devemos ter. Porque se ele diz aqui no início que nós estamos diante de uma situação é que o texto hoje, tanto o texto bíblico como também o texto principal e o tema, que é protegendo-se com integridade na sociedade, você observa-se que para se proteger com integridade, ser íntegro, né, na sociedade, eu tenho que ter o quê? Cautela, precaução, eu tenho que ter calma, ponderação, eu tenho que ter paciência. Ao tratar justamente dos temas principais, como é que eu vou lidar com o meu próximo, entendeu? Então, com isso, nós observamos que em meio a essa ordem social, que o professor também, como eu falei, vai trazer o significado do que seria a ordem social. Viu, professor? Exatamente, né? Embora a palavra seja ordem social, mas sabemos que a sociedade está em desordem, né? É o Então, contrário, né? ordem social no sentido de como ela está caminhando, né? Qual é o seu direcionamento, né? Essa sociedade que a Bíblia até diz aqui em Romanos, capítulo 1, versículo 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Nessa ordem social prevalece o que, por exemplo? A ingratidão, né? É uma sociedade que não consegue glorificar a Deus, é uma sociedade que não consegue reconhecer a bênção, a graça de Deus. Então, ela é uma sociedade que tenta colocar o mérito no acaso, o mérito em uma evolução, o mérito em uma força do além, mas é uma sociedade que não consegue glorificar a Deus. Outro detalhe dessa sociedade é uma sociedade que não valoriza a família. Por quê? Porque a família é construída, é uma instituição construída por Deus. Quem formou a família? Foi o próprio Deus. Então, é uma sociedade que o diabo é quem orquestra o seu caminho. E por isso que tudo que é da parte de Deus, ela rejeita. Então, nessa ordem social, o cristão, ele é
alguém que não faz parte, embora esteja nele, né? Eu lembro quando Deus falou para Jeremias, escreve a carta, né? Para quem Sim, estava na Babilônia, e diz: Olha, ore pela paz da sociedade, né? Ore pela paz da cidade, porque havendo isso. paz, vocês terão paz. Mas com 70 anos, vocês voltam. Então, essa é a realidade da igreja. Nós estamos em uma sociedade que tem uma maneira de pensar, uma maneira de agir. Nós fazemos parte como cidadão, precisamos colaborar para que caminhe bem, mas nós sabemos que o que essa sociedade aprova é o que Deus reprova, né? É. Então, se o jovem ele não tiver esse entendimento, eu estou aqui, mas não sou daqui. Na oração sacerdotal de Jesus, você percebe que Jesus diz: eu não. A oração dele não é pelo mundo, né? Não é para a mudança do mundo. Ele ora para que quem está, a igreja dele que está no mundo, ela não se perca, né? Então, tem que ser o nosso entendimento, essa distinção, porque se eu não entendo, eu vou começar a perder meus valores de Deus, né? E começar a seguir no rumo da sociedade, e aí é um problema. Justamente, porque na lição ele fala justamente de situações que é a inveja, a falta de prudência, né? Ou seja, a sabedoria que o justo pratica, ele na verdade triunfa nessa sociedade. Porque na verdade o professor vai explicar para o aluno no domingo o que seria essa ordem, né? Essa ordem é interessante ele conceituar. A ordem social, na verdade, é um conceito sociológico e também jurídico, né? Conceito social. Inclusive, a nossa Constituição Federal trata justamente dessa questão, porque a chamada ordem social consiste em conjunto de normas, instituições, costumes, na verdade, vai regular os indivíduos na sociedade. Isso é chamada ordem social. Ou seja, é o Estado que diz para você, lembrando do que aqueles que estudam direito aqui, que estão nos ouvindo, sabem, e a respeito dos chamados contratualistas, John Locke, você vê falando ali Hobbes, inclusive a chamada figura do Leviatã, né? Que é demonstrando o Estado, eu e você, em um contrato chamado social, entregamos o poder para alguém chamado Estado. Por isso que a lição aqui no texto principal, você observa, eu vou citar ele aqui, ele diz assim: olha, quando os justos triunfam ou governam, a grande alegria, mas quando os ímpios sobem ou governam também, os homens se escondem ou sofrem. Ou seja, a estrutura aqui é justamente essa. O que o autor da lição está tentando trazer é justamente isso, essa questão de entender essa ordem como esse conceito que aqui para nós é também chamado de constitucionalismo social, porque está na nossa Constituição. Se você pegar ali do artigo 193 até o 239, nós temos ali falando justamente sobre essa organização, que é a garantia de trabalho e tal. Mas assim, você observa que essa questão social é implementações relacionadas do Estado. O que o autor da lição está demonstrando é que, às vezes, vem sobre nós com embutido ou com roupagem de sociabilidade, ou com esse nome muito bonito, social, mas, na verdade, nós temos aqui um ataque contra as instituições, a igreja em si, porque vai ser criado preceitos que vão justamente se opor aquilo que Deus proclama no Evangelho. Por isso que você citou aí a respeito de você ter preceitos diferentes, de hoje você ter conceitos diferentes para várias situações. Vou dar um exemplo aqui. Nós estamos em uma sociedade, é uma sociedade em que não só na lei, a nossa lei em si, Constituição Federal, Código Civil, a Bíblia em si, nós dizemos que o homem ele nasce homem, a mulher nasce mulher, porque há uma só, há uma forma que Deus fez o homem e a mulher, e ambos serão dois uma só carne, ou seja, a sociedade com a nossa, com essa cultura e o jovem está dentro dessa questão aí agora, professores. É importante você frisar, porque está vindo com força a chamada cultura woke, é, terrível, além de outras questões. Nós não estamos mais nem falando de questões relacionadas à questão marxista, porque isso aí já é um avanço do comunismo, marxismo, ou seja, são situações que o jovem vai estar diante dele e vai ser muito difícil, professor, porque são confrontos que vão acontecer. Como é que a sociedade está impondo para mim, para seu filho, como ele deve viver na sociedade, professor? E esse assunto é tão complicado, Antoniel, que se você conversa com as pessoas na sociedade, o discurso é o mesmo.
O que é que Isso. você quer? Nós queremos o bem-estar comum, É. nós queremos a Essa paz. roupagem, né? É, Bem-estar social para todo mundo. exatamente. A bandeira, o nome, a palavra que está na bandeira é A luta paz, contra os harmonia. oprimidos. Exatamente. Mas eu pergunto, de tantas leis que nós já temos, o nosso país não deveria ser um país justo? Não seria o suficiente para o país ser justo, né? Isso. Quantas leis na área do trabalho, né? De direitos, deveres. E por que a realidade não muda? A resposta está na Bíblia e nós lemos aqui. Quando os justos triunfam. Então, é quando a pessoa é íntegra, e quando a pessoa valoriza a palavra de Deus, a lei, ela é bênção. Mas quando aquele que está na direção é uma pessoa que não tem compromisso com a palavra de Deus, você enche essa pessoa de lei e essas leis serão utilizadas para fazer injustiça. Então a questão não é uma mera lei, uma questão não é Uhum. uma estrutura. A questão são pessoas. Quando o Exatamente. ambiente é de pessoas que amam a palavra de Deus, que amam a Deus, a realidade é diferente. Até Mas porque. quando Deus não Sim. está, quando Deus não é prioridade, eu lembro do Salmo, quando diz: Uhum. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quando o meu coração ele não está inclinado para obedecer a Deus, Isso. eu estou dando espaço para o orgulho, para a inveja, né? E de mim vai vir a opressão. Eu vou ser um opressor porque o meu propósito é apenas o meu. Eu lembro quando eu estava assistindo um debate com um pastor, né, numa universidade, e alguém fez a seguinte pergunta: será que não é preciso o evangelho para que as pessoas vivam nessa harmonia, nessa paz, nesse amor? Será que não, sem o evangelho o ser humano não encontra? Aí o pastor disse: de fato, só que no sentimento comum, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Só que o evangelho é diferente. O evangelho, o olhar não é para o seu umbigo, nem para a sua família. O olhar do evangelho é amplo, né? O olhar do evangelho é para todos. Então, há uma diferença. Um coração entregue a Cristo, o seu amor é diferente. O seu temor produz uma postura diferente. De fato, que glorifica a Deus e que o povo vive melhor. Justamente. É como o autor da lição ele diz aqui que o contexto, ainda nesse tópico do número primeiro aqui, ele diz assim, o contexto, tópico 2, subtópico 2, o contexto mostra que a ausência da sabedoria e da integridade é determinante para que o pobre seja oprimido, vilipendiado e sistematicamente ignorado. Aí vem a tolice, vem a corrupção. Aí o tópico 3 fala sobre quando não há compromisso com a lei de Deus, aí de fato a injustiça vai acontecer, né? Porque se você não teme a Deus, você não se importa com nada. Se você não se importa com nada, consequentemente, você vai estar preocupado com o futuro? Não. Por isso que o autor da lição ele vai tratar justamente sobre essa questão que ele chama de a base moral e espiritual para toda a sua atividade na vida. É o temor do Senhor, professor. E- Exatamente, exatamente. Não havendo o temor do É tanto que o temor do Senhor é o princípio de quê? Da sabedoria. Sabedoria. Não tem como. Isso aí tem que. E pior que é um desafio, né? É um desafio. Por quê? Uhum. Só Deus pode agir no coração, na mente de alguém, para entender que não há como alcançar a sabedoria sem temer a Deus. A verdadeira sabedoria não está nos livros, não começa nos livros, não começa nas ideias. A verdadeira sabedoria começa no temor ao Senhor. Começa você inclinando seus ouvidos para ouvir a voz de Deus. E quando nós ouvimos a voz de Deus, pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada, as decisões são diferentes. Veja o exemplo de Adão, né? Quem foi que ensinou Adão a administrar? Será que Adão passou por um processo de estágio, de jovem aprendiz, estágio, trabalhou por 3 meses por experiência
desenvolver o trabalho que ele recebeu da parte de Deus? Não. Adão, ele já nasceu com sabedoria. E por isso ele foi um grande administrador. Era só ele, né? Uhum. Eva também recebeu sabedoria da parte de Deus. Então, quando o homem peca, ele perde essa sabedoria, porque a falta de temor leva ao pecado, e o pecado afasta o homem de Deus. E está distante de Deus, a pessoa perde a sabedoria. É por isso que você vê a sociedade voltando, né, à vergonha, trazendo a vergonha para dentro da Sim. sua casa, trazendo sujeira para dentro da sua casa e levantando o troféu como se fosse um sucesso, né? Ver a pessoa Uhum. deitada numa calçada por conta da bebida, por conta das drogas. Não, mas isso aqui é a maneira que a gente se divertiu. E a gente Uhum. aprende que a diversão, ela não produz humilhação quando ela ocorre nos parâmetros, no padrão divino. Então, professores, já estamos chegando ao fim, né? Temos alguns minutos aí para nós terminarmos. Hum, e como o professor estava falando, é importante frisar isso aqui, porque justamente temos a corrupção moral ainda, né? Diante da corrupção moral, as questões sociais com dificuldade moral, como toda lição chama, que tem como longo processo de desconstrução, tem sido claramente desenvolvido, como eu falei, essa questão da cultura woke, agenda 2030 da ONU, ou seja, são tudo questões de verdade, tem um fundo um fundo, vamos dizer assim, aparentemente bom, porém quando você vai ver o que de fato eles estão tratando, é prejudicial para a fé, e Pedro diz que devemos justamente estar preparados. Aí aqui já entrando no tópico 2 do justo diante dos valores da sociedade, e a gente já englobando aqui também o 3 que é quando a sabedoria e a integridade se manifesta externamente, porque ela vai se manifestar externamente de que forma? S- Jesus falou certa vez ali em capítulo 5 ali de Mateus, ele disse, olha, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, ela se manifestará justamente por causa das nossas boas obras. Então, o problema social que temos, as condições semelhantes recebem todo tipo vamos dizer assim, mazela, a discriminação, que é a exclusão, seja social, seja política, está enraizada na cultura, nas pessoas. Se está enraizada nas pessoas, temos um problema aí que é a pessoa. E essa pessoa só pode mudar se conhecer o Evangelho de Cristo. Só o Evangelho. Observe a parábola do bom samaritano. Ou seja, temos ali um problema cultural que aquele que realmente expressou amor conseguiu cuidar daquele moço. E temos também a questão do Sermão do Monte, as bem-aventuranças, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, a prática do amor, né? Então, compreendendo isso, assim as injustiças, elas cairão por terra. Que entendendo isso, nós vamos observar que eu toco o mundo das pessoas, professor. E aqui, para a gente encerrar, esse tocar o mundo das pessoas, eu lembro de Romanos capítulo número 12. Paulo vai dizer que nós devemos, como cristão que somos, resplandecer de tal forma, porque esse resplandecer que eu estou fazendo a ligação aqui com o Evangelho de segundo Mateus, é justamente porque vai demonstrar a atitude de nós como cristãos. Porque quando o apóstolo Paulo fala aos romanos, ele está justamente demonstrando essa questão de transformação. É metamorfose o termo ali, para justamente demonstrar qual seja a boa e perfeita e agradável vontade de Deus, professor, né? Por isso que vale a pena ser íntegro. A lição fala. Exatamente, exatamente. E que o professor ele possa pedir sabedoria a Deus para ministrar essa aula, né? Porque aí é o grande desafio. Só Deus pode aplicar esse entendimento no coração de um aluno, né? Porque a palavra de Deus parece uma frase sem sentido, mas a palavra de Deus tem o direcionamento correto para questões atuais. Quando o jovem ele assume o compromisso de ser fiel à palavra de Deus, e assumir um compromisso de decidir e escolher aquilo que de fato é o correto conforme o padrão divino, ele vai perceber que em alguns momentos do seu dia a dia, ambiente de trabalho, numa festa, na faculdade, na universidade, vai perceber um certo afastamento de algumas pessoas. Por quê? Porque em alguns grupos, em algumas atividades, ele vai decidir não fazer parte, né? Justamente. Como foi a realidade de Daniel? Daniel
não era um idoso quando chegou na Babilônia. Daniel era um jovem, não é? Mas e viveu num momento que o povo estava corrompido. Ele não vivia numa sociedade perfeitinha. Daniel, jovem, novo, muito novo, em torno de seus 18, 17 anos, em uma sociedade totalmente corrompida, mas ele coloca o propósito no coração dele, Isso, não se contaminar. isso. E esse propósito glorifica a Deus. E o interessante é que, por mais que ele não estivesse se alimentando daquilo que logicamente fortalecia, enquanto todos comiam alimentos que, na teoria, deveriam ser cada vez mais. Daniel, juntamente com seus companheiros, estavam em destaque, abrindo mão de um direito que Isso, ele tinha. Mas ele entendia que aquele acesso, que aquele recurso, que aquilo que estava na sua mesa não glorificava a Deus diante do seu propósito. Qual era o propósito? Eu quero glorificar a Deus com a minha vida. justamente. E aqui, graças a Deus, professores, depois desse comentário do professor Moab, chegamos ao final de mais um trimestre, né? Um trimestre chegou ao fim, agradecemos a Deus a oportunidade e lembrando que, não se esqueça, como a lição está tratando sobre a integridade, nós devemos ser íntegros, certo? E servir a sociedade, alguns acham que é servir através da política, né? Ser político e usam a igreja para apresentar-se, no final das contas, na verdade, ter o interesse de ganhar votos, né? E aqui nós combatemos contra isso, porque o Senhor Deus, ele é maior, o Senhor Deus, ele não precisa de políticos, né? Ele precisa de homens de Deus que estejam dispostos a servi-lo com integridade. Amém? Amém. Damos graça, Senhor, no nome de Jesus. Amém.